Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Expert. Dessa vez a gente vai conversar com o Carlos Júnior da Sensix. Sensix é uma empresa brasileira que desenvolve tecnologia de ponta aplicada ao agronegócio. Primeiramente, Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes por você poder disponibilizar um pouco do seu tempo e compartilhar um pouco do seu conhecimento e a sua trajetória nesse meio tempo que você começou a trabalhar no mundo dos drones. Então, fala para a gente aí como que foi o começo da sua história na utilização dessa tecnologia e como vocês estão desenvolvendo esse trabalho hoje em dia. Legal. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, tá? É um projeto muito legal que vocês têm desenvolvido agora e para a gente é um prazer de participar. Bom, vamos lá. O que foi ali o começo, né? O começo da Sensix. A Sensix hoje tem dois fundadores, né? Eu e o Tomás, que é meu sócio. A gente começou com a ideia de abrir a Sensix, o que seria hoje a empresa em 2013 para 2014. Nessa época eu morava na França, o Tomás também, a gente morava em cidades diferentes, né? Eu morava no norte na França, numa cidade chamada Valenciennes, onde eu estudei na escola de engenharia lá, e o Tomás estudava em outra escola em Besançon, próximo ali à Suíça, ali também na França, né? E em 2013 a gente teve uma experiência muito legal, né? Eu tive a experiência na época de ter um trabalho de conclusão de curso, né, do meu curso lá, que era construir um drone, na época era um drone com 2 hélices só, e eu tive o meu primeiro contato com empresas que atuavam no mercado agrícola utilizando drones, né? Então, naquela época tinha ainda empresas incipientes, mas que já estavam se destacando, né? Empresas como a SenseFly, Pix4D, a Airinov, que é uma consultoria agronômica bem forte e foi praticamente a consultoria que introduziu os drones na agricultura a nível mundial, né? Os caras utilizavam drones em parceria com a SenseFly, com a Pix4D na época, né? Eles foram os caras que fizeram a primeira câmera multispectral que realmente já estava começando a ser utilizada em escala, né? Então, em 2013 a gente viu, né? Começou a ter contato com esse mercado e a gente achou muito legal, né? Eu tenho formação de engenharia mecatrônica, o Tomás também. Então, na época a gente estava fazendo uma graduação sanduíche, né? Eu tinha começado a graduação aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente voltou para o Brasil, falou, cara, vamos ter que usar essa tecnologia para aplicar alguma coisa em algum mercado aqui. A gente gostava de drone, sabia que queria trabalhar com drone, né? Até porque é a parte de engenharia efetivamente que se tem. E aí a gente estudou um pouco o mercado, né? Aqui no Brasil, na época, em 2013, tinha pouquíssima coisa, uma tecnologia extremamente incipiente. Já era na época na França, né? E aqui, então, se ouvia muito pouco sobre isso, né? Já tinha, assim, algumas fabricantes, algumas empresas que fabricavam equipamento, mas em termos de uso disso na agricultura ainda era muito pouco, né? Ainda era uma experiência muito rasa. Então, assim, desde muito cedo, o que a gente viu? Que os chineses estavam entrando em construção de drones, já tinha empresas muito boas, financiadas, inclusive, por fundos do governo, né? E a gente entendeu que o gargalo, na verdade, não seria o drone em muito pouco tempo. O gargalo seria o processamento dos dados coletados por drone, né, pelo drone, para poder gerar algum tipo de informação acionável que seja útil para o produtor e que seja viável para o produtor. Então, a gente estudou um modelo de negócio na época. Em 2014, ali, final de 2014, a gente voltou para o Brasil. E aí a gente ficou 6 meses ali estudando. Na época, eu ainda não tive chamado, quando a gente voltou, não tive chamado mais para a sociedade. A gente acabou, no meio de 2015 ali, entrando em consenso e decidiu abrir a Sensix, né? E na época, o pai do Tomás, ele era um cara muito envolvido com essa parte do campo, né? Ele é veterinário, etc. E ele conhecia, tinha muito contato também com a agricultura, inclusive ele era sócio minoritário, ainda é, lógico, de uma empresa que é um grande grupo que fabrica insumos. E ele conectou a gente com um player desse mercado agrícola aqui no Brasil, para a gente começar a entender quais são os problemas, né? O que o produtor precisa. Então, o produtor ele precisa, ele tem uma série de problemas, né? Uma série de gargalos ali para a produção dele.
seja na parte de não conseguir ter um bom gerenciamento da quantidade de insumos, né? Você não consegue otimizar a aplicação, seja ele todo ano está querendo aumentar a sua produtividade e principalmente proteger a sua margem, né? Então, o produtor, como qualquer empresário, ele quer aumentar a margem dele, ele quer diminuir o custo e quer aumentar a produtividade. E a única forma de você conseguir fazer isso é aplicando tecnologia, seja tecnologia de semente, tecnologia genética, tecnologia de aplicação, maquinário, ou tecnologia de sensoriamento remoto, que é o que a gente faz. E aí, beleza, a gente identificou isso. Na época, a gente já quis entrar direto no mercado de soja, né? Essa empresa levou a gente para o Mato Grosso, primeira vez, né? Numa feira na cidade de Canarana, lá na região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Isso em janeiro de 2016. Foi quando a gente já estava com o primeiro protótipo do drone que a gente tinha construído para poder apresentar para produtores, né? Então, o ano de 2016 inteiro foi um ano de validação. A gente validou realmente o que o produtor precisava, o que o drone tinha que ter, o que o produto ele deveria ser, né? Então, assim, a gente foi começando a desenvolver a ideia do AgroMap, dos primeiros algoritmos, né, do FieldScan, no período de 2016, tá? E aí a gente começou a construir o que seria o FieldScan, né, o que a gente lançou no final de 2017. A gente começou no final de 2016 a construir a plataforma, tá, que a gente identificou que era o que realmente ia fazer diferença para o produtor. O produtor ele não tem que ter expertise em drone, ele não tem que ter expertise em processamento de imagem, ele não tem que ter expertise em fazer mexer com o computador. Ele tem que pegar o negócio que é simples, fácil de usar, joga no programa, esse programa devolve uma informação que ele consiga utilizar. Seja para ir direto para o maquinário, seja para ele tomar uma decisão de recompra de algum tipo de insumo, algum tipo de semente, planta, enfim. Então, a gente teve essa ideia na cabeça, jogou isso para dentro do FieldScan, modelou o produto, né? E a ideia foi, hoje, qualquer produtor, né, com qualquer tipo de drone, né, não só drones, precisa de uma câmera multiespectral, de um asa fixa, não, drones muito simples que você consegue comprar aí, hoje você compra em loja de shopping center aí, você consegue comprar esse equipamento e você já consegue utilizar esse equipamento dentro da sua fazenda e extrair informação útil com isso usando o FieldScan, né? Lógico que, né, existem uma gama de drones aí que você pode trabalhar dentro da agricultura, cada um tem suas peculiaridades, tanto drones quanto sensores, tá? A gente fez até bastante conteúdo explicando qual é a diferença de um sensor para o outro. Então, a ideia do FieldScan ela veio daí, né? A gente teve uma experiência no exterior, veio para o Brasil, estudou o mercado, identificou qual era o maior gargalo, depois disso, depois de falar com muito produtor, a gente conseguiu entender o que era o negócio, e a gente lançou em novembro de 2017 o FieldScan, a versão alfa ali do FieldScan, que foi solta para o mercado a primeira vez, com índices vegetativos, né, atuando principalmente no mercado de soja. E em maio de 2018, né, do ano passado, menos de um ano atrás, a gente lançou dentro do FieldScan um produto focado em cana-de-açúcar, né, que é o algoritmo de linhas e falhas de plantio, que já tem sido utilizado aí em mais de 100 mil hectares aí de cana pelo Brasil afora. Tá? Cara, eu acho que para introdução é isso aí, Tâmara, o que você... Não, maravilha. Me chamou muita atenção algumas coisas que você falou aí e que eu queria colocar em pauta aqui, que eu compartilho da opinião. Já existem várias empresas nacionais e principalmente internacionais, citando aí a China, né, que desenvolve excelentes equipamentos que estão cada vez mais tecnificados e de mais fácil acesso, né? Então, uns 4, 5 anos atrás, a gente tinha um equipamento popular no sentido de que muitas pessoas conheciam, o equipamento suíço que custava de 200 a 270 mil. Hoje em dia, você encontra um equipamento tão bom quanto na faixa dos 5, 6 mil reais. Então, a tecnologia vem evoluindo muito rápido, os sensores embarcados cada vez mais potentes, a capacidade que esses equipamentos têm. Só que, com a popularização e a maior utilização dos drones, veio uma grande necessidade de planejamento e principalmente processamento e extração de informação, que é a área que vocês estão atacando, vocês estão atuando, né?
Exatamente. Igual você falou, né? Eu acho que assim, hoje a tecnologia do drone em si, ela já chegou num ponto de se tornar escalável, né? Eu estava numa feira agora, essa semana passada, né? E lá na feira, a feira agrícola, tinha uns 3, 4 droninhos voando, né? E aí tinha um produtor lá com a gente conversando, então eu olhei o drone assim, isso aí virou igual o celular agora, todo mundo tem, né? Então, o negócio já popularizou um negócio que não é mais novidade. A tecnologia chegou num ponto de tanto de preço, né, de custo menor, quanto de facilidade de uso, né? Então, hoje eu já vi crianças de 4, 5 anos já começando a brincar ali com equipamento, aqueles equipamentos que você compra petitinho ali que vende como brinquedo, né? Mas na verdade, lógico, né, é uma coisa muito séria e os drones chegaram para ficar, não tem como, não tem mais volta, né? Então, equipamentos caros, né, principalmente equipamentos asa fixas, que têm uma capacidade maior de mapeamento, que é a finalidade que a gente usa, eles eram equipamentos. Eu tenho um caso, por exemplo, um exemplo de equipamento que custava mais de R$ 200 mil há 5 anos atrás. Hoje você consegue comprar ele por R$ 65 mil. Então, a facilidade e a velocidade com que isso vem evoluindo é gigantesca, né? E a gente, como provedor de serviços de processamento de dados, a gente tem que evoluir na mesma toada, né? Senão acaba acontecendo, né? Já teve caso da gente chegar numa fazenda para apresentar o field scan, a gente faz isso e aquilo. E aí o gerente da fazenda me interrompeu e falou assim, não, peraí, deixa eu te mostrar um negócio. A gente tem um droninho aqui e eu queria te mostrar para você me dizer se ele dá certo aqui da gente usar na fazenda. Eu falei, ok. O cara foi lá, abriu a porta do armário, voltou, uma caixa, uma asa fixa, né? Uma asa fixa que na época custou R$ 180 mil. Então a fazenda comprou, viu um potencial legal naquilo, só que não conseguiu utilizar. Aí ele rodou algumas vezes, voou umas 4, 5 vezes, só que depois ele não conseguiu processar esse dado e gerar informação a tempo e acabou deixando o equipamento de lado, né? Então isso acontece, né? Tem fazendas que pensam muito à frente, o próprio fabricante, né, do equipamento, ele acopla algumas soluções de processamento de dados àquele equipamento, mas aquela solução ela exige de você um treinamento mais pesado, né? Você precisa de uma pessoa especializada naquele tipo de processamento, exige computadores robustos, muitas vezes esse processamento pode levar horas ou até dias, dependendo do projeto, e essas horas ou dias não é suficiente para você tomar uma decisão, porque às vezes o timing já passou. Então, o que a gente trouxe para esse produtor em específico? Ele já tinha todo, né? Estava com a faca e o queijo na mão, mas ele não conseguia extrair informação, que é exatamente um gargalo que a gente identificou lá atrás e está resolvendo hoje. E essa é uma grande preocupação que eu tenho. Queimar a tecnologia, por maus profissionais que ficam oferecendo milagre e entregando uma tristeza, e outra pelo próprio produtor rural, que muitas vezes não se aprofunda tanto, e às vezes nem é a necessidade dele, compra equipamento extremamente caro e não usa, né? Então, eu brinco que as pessoas acham que o drone faz tudo. Drone pulveriza, drone conta planta, drone identifica doença. Na verdade, o drone é um robozinho que capta dados e a expertise entre pegar esse dado, transformar em informação, pegar essa informação e transformar em tomadas de decisão é o grande diferencial hoje em dia. A fase do drone ali equivale a 20%. Parte de processamento, de identificação de informações e disponibilização disso em mapas temáticos é o grande diferencial. E isso feito num time rápido traz a possibilidade de uma tomada de decisão muito mais rápida e muito mais assertiva. Puxando o gancho aqui de mais uma coisa que você falou que para mim é muito importante, principalmente pensando na vida saudável da tecnologia dentro do agronegócio, é a importância de você validar a tecnologia, validar seus resultados junto ao produtor rural, com a botina na lama. Então, a gente vê muita promessa aí no mercado e pouca entrega, porque há a falta dessa comunicação entre o produtor rural e a tecnologia, que às vezes é uma boa tecnologia, às vezes uma boa empresa, mas ele não consegue entrar na mesma sintonia, entender qual é a dor do produtor rural. Compartilhe um pouco sobre a experiência de validação que vocês tiveram, porque é uma fase muito importante. Com certeza.
Sobre a validação, né, a gente passou mais de um ano pesquisando. Tem um termo que a gente usa muito que é sujando botina mesmo, né? Então, colocou botina, foi para campo, entendeu o que estava acontecendo. E de cara a gente já percebeu alguns gargalos, né? Na época a gente já tinha uma ideia muito forte do que fazer, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que era um grande problema era a parte de nematóides, que é uma praga extremamente negligenciada hoje, né, pelo produtor rural. Os defensivos para se combater o nematóide, eles são muito caros, né? Então você chega a ter insumos aí defensivos químicos que chegam a custar R$ 200 o hectare facilmente. E lógico que se torna inviável aplicar esse tipo de insumo na área inteira, né? Então, pelo custo, pela inviabilidade, muitas vezes o produtor ele prefere deixar a praga lá, vai produzir um pouquinho menos, mas pelo menos o custo dele não vai lá nas alturas para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, uma coisa que a gente viu foi isso, né? Com as imagens a gente consegue zonear muito bem esse tipo de praga, e a partir desse zoneamento você consegue fazer uma aplicação localizada, né? E a gente até deu utilidade, né? Mais voltando para essa validação, muitos produtores compravam equipamentos de pulverização, né? Você pega aí os grandes pulverizadores autopropelidos, que já vem com uma tecnologia embarcada gigantesca, e o produtor ele usa 20%, 30% daquela tecnologia, não usa tudo, né? E aí o que a gente conseguiu fazer? Utilizando a imagem, montar mapas de prescrição para que ele consiga utilizar o monitor desse pulverizador para que o pulverizador faça a aplicação e ele economize diretamente no insumo. Tá? Então, insumos de alto valor agregado, como herbicidas, né? Você tem o caso do Clitogin, um herbicida hoje caro, chega a custar R$ 70 por hectare. Você tem o caso aí de nematicidas com custos aí acima de 150, R$ 200 por hectare. Né? Então, tudo isso, cada realzinho que você coloca ali, isso vai só adicionando e custo e reduzindo a margem do produtor. Com essa aplicação, né, ele vai pagar um pouquinho, lógico, no processamento pelo serviço, mas esse pouquinho que ele coloca, ele economiza 8 vezes, 10 vezes mais, só com o produto que ele está aplicando ali, utilizando o que ele já tem de ferramenta, né? Então, não é uma coisa... Antigamente, a barreira de entrada era muito grande para que o produtor passasse a utilizar essa tecnologia. Hoje, a gente tem grandes companhias, né? A gente tem grandes, principalmente empresas de maquinária agrícola, que conseguem embarcar tecnologias, já estão prontas para esse tipo de ferramenta, né? Então, ficou muito mais fácil. Toda semana liga para a gente, o produtor fala, estou querendo colocar isso aqui no meu monitor de marca tal, marca 2, marca X, marca Y. Tá, e para cada um a gente tem um workflow que fala, para essa máquina você vai colocar assim, para essa máquina você vai colocar assim, lógico que o mais padronizado possível, né? Então, ele está passando a usar realmente o que ele já tem, né? Então, às vezes o cara não tem um drone, beleza, ele contrata um operador que vai na fazenda dele, coleta o dado, mas ele vai dar utilidade para o pulverizador dele, né? A tecnologia embarcada. Eu quero agora ter um drone, eu vou comprar um droninho aqui de 6 mil, 7 mil reais, que eu vou fazer uma áreazinha de 100 hectares por dia. Ótimo, ele já consegue fazer isso. Então, isso é legal, né? Essa tecnologia está vindo com força, e a gente está aqui para poder ajudar sempre o produtor nessa tomada de decisão. Então, a validação ela é super importante. Assim, hoje, quem está construindo negócios com drones na agricultura, é uma dica que eu dou para qualquer um que está começando. Vá na fazenda, suje botina, entenda o que o produtor está querendo, qual que é a necessidade maior dele, onde que está a maior dor dele. Às vezes ele nem sabe dizer, mas ele tem uma dor que ele está perdendo dinheiro sem saber. Tá? E uma vez que você prova para o produtor que esse investimento vale a pena, que se ele investir X, ele vai ter o retorno de 10X em pouco tempo, e isso seja visível para ele, aí não tem essa. Você vai realmente conseguir convencer ele. Então, para empresas, principalmente prestação de serviço, você consegue fazer isso. Tá? Com certeza. Na verdade, eu falo que quando você entende a dor do cara, você consegue ir muito mais profundo na hora da venda da sua tecnologia. Porque é um paradigma muito grande sobre drone, que é aquele negocinho que você vai lá no Paraguai, compra, ele faz foto e faz um filme. E, na verdade, ele é uma excelente ferramenta que, quando bem utilizada, pode gerar centenas de milhares de reais de economia. Só que você tem que entender como você vai atuar e o momento certo para você usar isso. E uma vez entendido
essa necessidade, você consegue comprovar para ele, e o produtor gosta de cifras, né? Você está falando que você vai economizar 300 conto por hectare e cobrar 10, 30, ele vai pagar feliz e com certeza vai perpetuar esse trabalho. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Você falou vários exemplos aí e eu tenho certeza que você tem alguns casos de sucesso que vocês desenvolveram, geraram economia para o produtor rural, não é? Claro. Sim, eu tenho alguns casos, né? Eu tenho até a apresentação aqui que dá para mostrar um pouco mais visual para vocês. Deixa eu carregar eles aqui. Maravilha. Então, o que a gente faz é basicamente analisar o desempenho das lavouras usando imagens, né? A gente usa o termo imagens porque a gente acaba sendo um pouco agnóstico, né? O drone, ele é a principal ferramenta, mas ele não é a única ferramenta. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer com drone, tem outras coisas que você pode fazer com satélite, tem outras coisas que você pode fazer com avião tripulado ou até mesmo com robôs terrestres, né? Para fazer visão computacional a nível terrestre. Mas, enfim, aqui a gente tem um foco, né, de sempre resolver o problema do produtor, né? E o principal problema dele é a tomada de decisão improdutiva. Se ele não sabe o que está acontecendo na lavoura dele, ele não sabe onde e quando os problemas aparecem, ele não tem como tomar uma decisão em relação àquilo. Muitas vezes, quando ele toma, já é tarde demais, ou ele já perdeu muito e acabou não retornando o investimento dele. Então, tomada de decisão improdutiva leva a desperdício de insumos, que é uma coisa que a gente vai bater bastante aqui, porque é um retorno muito visível, né, do dinheiro que volta para o bolso do produtor, e perda de produtividade. Tá? Mas quais são as informações necessárias para tomar essas decisões assertivas, né? Então, assim, a gente utilizando a tecnologia dos drones, né, com imagens ou satélite, nós conseguimos gerar indicadores que permitem ação quase instantaneamente, tá? Então, ele vê aquilo, com 24 horas no máximo, ele tem a informação e ele pode chegar na lavoura e fazer, e tomar aquele tipo de decisão, tá? Então, o FieldScan, que é a nossa plataforma, que é a primeira plataforma da América Latina tratar esses dados, né, imagens na agricultura nesse nível, ele transforma imagens em indicadores. Você consegue saber onde está a sua mancha de nematóide, onde está a sua mancha de percevejo, onde está a sua mancha de lagarta, ou uma mancha de cascalho, de solo, de areia, enfim. O drone ele é capaz, né, lógico, dependendo do sensor que você utiliza, de te dar informações como atividade fotossintética da planta, teor de clorofila na planta, desenvolvimento de biomassa, né, que está muito relacionado a dossel e estrutura foliar da planta. Você consegue ter contagem de plantas, entender onde que eu tenho planta e onde não, quantos metros lineares de falha de plantio eu tenho na minha lavoura, né? Então, uma série de informações que você consegue gerar algum tipo de decisão sobre o manejo. Tá? E o processamento, uma coisa que a gente viu desde o começo, o processamento tem que ser rápido. Não adianta você fazer um voo na lavoura e dar daqui uma semana a resposta para o cara, sendo que daqui uma semana ele já fez uma, duas aplicações de fungicida, de inseticida, e aquele cenário já é completamente diferente. Tá? Então, o que é importante a gente acompanhar o crescimento da cultura, né, sabendo quando e onde os problemas aparecem, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um pivô de milho, onde foi imagiado 3 vezes durante o ciclo da cultura, e como vocês podem ver na última imagem, na mais de baixo, muitos problemas são mascarados à medida que a cultura vai crescendo. Uns ficam mais evidentes, outros são mascarados. Então, daí a importância de sempre acompanhar o crescimento dessa lavoura. A região vermelha é uma região onde tinha uma mancha de solo, uma mancha um pouco mais arenosa, que acabou tendo uma chuva muito forte no começo do crescimento da cultura e acabou lixiviando, né, adubo, e isso acabou a planta cresceu com menos disponibilidade de nutrientes, né, e consequentemente produziu menos. Então você consegue também detectar, né, precocemente os danos para efetuar uma correção, que nesse caso seria simplesmente uma adubação mais diferenciada nessa área. Você consegue entender se um insumo, um defensivo, um adubo foliar, um adubo granulado, ele foi bem aplicado ou não. Nesse caso aqui desse pivô, um pivô de batata, onde ele fez uma aplicação de adubo foliar, né, via barra, e em duas passadas do pulverizador, nas duas primeiras, ele não fez a aplicação na dosagem correta, né? Então a planta sentiu isso, né? Então você ia lá na lavoura, olhava para um lado, olhava para o outro, ficava ali e não conseguia ver a diferença. Por quê? Porque analisando o infravermelho, com um sensor multiespectral que a gente embarca,
você consegue entender isso muito antes disso se tornar visível a olho nu. Então, você consegue validar as suas operações, validar a eficácia também dos insumos aplicados ali na lavoura. Você consegue identificar e quantificar ataques de pragas, né? Então, esse caso aqui à esquerda é um caso que a gente desenvolveu em parceria com uma multinacional, tá? Em umas áreas no sul de Minas. E nesse case em específico, o produtor ele não tinha a mínima noção de que uma praga estava atacando uma parte do talhão dele, né? E principalmente, não só entender se está atacando, mas como ela está atacando, né? Então, da direita para a esquerda, a gente consegue ver um degradê, essas micro-reboleirinhas aí, que depois de ir a campo, né, a gente constatou que era ácaro, e depois, com esse foco, né, com foco na anomalia, a gente fez um combate localizado, né, de inseticida nessa região. Isso gerou economia de tempo, né, já que você não precisou rodar a lavoura inteira, de pessoal, já que você precisa de uma pessoa só para ir lá e checar o que é. Isso é redução de custos, não só em tempo e pessoal, mas também de inseticida, do defensivo aplicado. Né? Então, gera uma série de benefícios a partir do momento que você monitora muito bem a sua lavoura. Tá? E aqui a gente tem um ponto interessante do drone em relação aos satélites, principalmente. São dois pontos que normalmente a gente cita muito. Né? O primeiro deles é a resolução. Alguns problemas, né, algumas doenças, alguns algoritmos de contagem, de identificação, ele não vai conseguir ser feito com satélite, devido à resolução. Então, para fazer uma contagem de plantas e etc., você precisa de uma resolução muito alta. E com satélite você não tem, teria que ser feito com drone. Tá? E o segundo ponto que a gente pega muito também é a questão de nuvens. Né? Então, se você quer montar uma prescrição ou montar um monitoramento periódico da sua fazenda, né? Considerando o desenvolvimento, os estágios vegetativos, é imprescindível que você consiga ter esse dado na data correta para poder fazer uma aplicação. Com o satélite, você não tem a segurança de que esse dado vai estar disponível. Se tiver uma nuvenzinha em cima do talhão, você já não consegue fazer um mapa de prescrição, por exemplo. Com o drone, você não tem esse problema. Tá? Então, o drone ele vai conseguir voar debaixo das nuvens, você vai gerar informação com ele, vai conseguir ter o resultado no dia que você precisa, na hora que você precisa. Tá? Então, com processamento rápido, isso tornou possível. Então, aqui a gente tem um case, né? Um case focado em nematóides. A gente comentou dos nematóides um pouco no começo da apresentação. Isso aqui é um case onde a gente conseguiu 50% de economia em nematicidas, tá? Eu vou mostrar dois cases aqui com nematóides. Esse primeiro é um case onde foi feita uma aplicação do nematicida diretamente no sul, né, na outra safra. Então, a gente usou uma safra de soja para poder validar onde estavam essas manchas, fez as zonas para fazer o zoneamento do nematóide. E na outra safra, como o nematóide é uma praga que tem baixa mobilidade, né, ela fica ali na reboleira, ela vai espalhando, no próximo eu posso aplicar ali para poder matar esse nematóide. Tá? Então, isso é uma tecnologia onde a gente consegue gerar o shape. Você pode dizer lá no FieldScan, eu quero que você divida em 3, 4, 5 níveis de vigor. E a partir daí ele vai dizer, ó, onde eu tenho um vigor mais baixo, eu vou aplicar tal dose, e onde eu tenho um vigor muito alto, eu vou aplicar zero. Uma aplicação localizada. Isso aí a gente consegue inserir em algumas máquinas, né? Tem alguns fabricantes que conseguem ler esse shape, e ele vai, na medida que o trator vai colocando, a plantadeira vai indo, ele vai fazer o jato somente na região onde eu tinha alta concentração de nematóide. Então, você pega aí alguns nematicidas que fazem tratamento direto no suco, né, que você tem custos aí acima de 150 até 200 reais por hectare. Se você aplicar só em 50% da área, não estão falando de um custo que reduz 50%, de 100 reais de economia. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Nesse caso aqui, era um produtor na Bahia, na região do Rosário, lá na Bahia, onde a gente identificou o nematóide de galha, tá? Uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Eu acho que isso é uma dúvida meio que universal. O drone vai achar o nematóide, ele vai dizer que aquele nematóide é um nematóide de galha, um meloidóide de Havane, um meloidóide de nicóide? Não. Ele vai dizer que a sua planta está sofrendo aquele estresse, ele vai te dar um mapa de variabilidade de estresse na plantação, né, de biomassa, correlacionado com biomassa, correlacionado com clorofila, que seja, e ele vai te dar um mapa de prescrição, uma vez que você identificou o que é aquele problema. Tá? Então, o mapa você consegue sincronizar com um aplicativo de campo, seja no celular, seja no tablet, tudo georreferenciado, você vai executar um diagnóstico um pouco mais profundo ali na sua área e identificar, eu achei nematóide aqui, está muito claro que é nematóide, você sabe a população para dar uma dose certa. Né? Aí você pega a raiz, pega o solo, manda para o laboratório.
entende realmente o que está acontecendo e faz um mapeamento preciso, e aí você faz uma prescrição para aplicar isso de forma otimizada. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é um caso onde também tinha reboleiras de nematóide. Tá? Esse aqui é um case que gerou R$ 65 de economia para o produtor, uma vez que ele ia aplicar uma cauda, né, num pulverizador de R$ 120 por hectare, e ele economizou somente em 46% da área. Tá? O que ele fez? Né? Ele não matou o nematóide, ele aumentou a resistência da planta ao nematóide. Né? Ele fez uma aplicação de um indutor de resistência, né, que é um produto que faz com que a planta ela fique mais forte, ela enraiza mais, né? Ele fez uma aplicação também com aminoácido e mato purificado, né, que produzem maior enraizamento da planta, então a planta consegue ir mais longe para poder buscar nutrientes e evoluir, né, ter aquele crescimento, produzir bem, apesar da presença de nematóides. E no ano que vem, né, ele faz uma aplicação direcionada, né, um jato pulverizado no sulco do nematicida para poder efetivamente erradicar esse tipo de problema. Então aqui a gente tem um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Eu vou passar um pouquinho para frente aqui que ele explica um pouco a essência aqui do produto. Isso aqui é um vídeo que está disponível no nosso YouTube, quem tiver interesse. Mas eu vou evoluir um pouco aqui para a parte do monitor, tá? O monitor é um monitor, no caso esse é um monitor John Deere, e onde ele tinha mancha de nematóide, ele fez uma aplicação de 46 litros por hectare dessa cauda aqui de R$ 120 por hectare. E onde eu tenho um preto, ele fez a aplicação de nada, ele não aplicou, ele desliga a barra. Tá? Então, a partir do momento em que ele liga o pulverizador passa a andar, ele passa a entender onde que está a seção. Então, ele vai girar agora. Então, as duas seções de bico que estão em cima da mancha vão ser ligadas e a partir do momento que você sai da mancha, ela tira. Ou seja, somente as seções ou os bicos, né, se for uma aplicação bico a bico, vão ser colocadas. Aqui ele teria que colocar um buffer, né? Você percebe que na hora que o pulverizador entra na mancha, os bicos são ativados, porém ele tem um tempozinho de pressurização da bomba, tá? Então você consegue colocar um buffer que pressuriza a bomba e antes dela chegar na mancha, ela já está pressurizada para fazer uma aplicação. Então a barra está desligada, entrou na mancha, ela faz a aplicação automaticamente, tá? Esse mesmo caso de nematicida, pessoal, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de insumo que de alguma forma ou de outra pode ser otimizado em aplicações localizadas. Isso a gente está falando de herbicidas, se a gente está falando de adubo, né, pode ser adubo fertilizante foliar, fertilizante granulado. A gente está falando de enraizadores, tá, de inoculantes, enfim, uma série de produtos que você consegue, inseticidas, né, enfim, você consegue aplicar de maneira localizada. Hoje, todas as máquinas, né, as máquinas mais recentes, elas têm a capacidade de ler esse shape, ler esse arquivo vetorizado, fazer essa aplicação de forma localizada utilizando um GPS. Então, é questão de utilizar a tecnologia a favor do produtor rural para economizar com insumos de maneira direta, né? Não é indireta, é direta, porque o aumento de produtividade ele é indireto. É uma série de técnicas de manejo que você aplica. Né? Agora, isso aqui não, isso aqui é direto, né? Você consegue economizar diretamente em uma aplicação só. Então, eu tinha falado para vocês do nematicida, aqui a gente fala um pouco de herbicidas, tá? Nesse caso de herbicida aqui, a gente tem um mosaico RGB, um mosaico simples, com um drone simples você consegue fazer, né? A gente faz um índice VARI para poder entender onde que eu tenho mais verde, onde eu tenho menos verde, mais densidade foliar, menos densidade foliar, e a partir daí eu consigo ajustar doses variáveis, onde tenho mais erva daninha, mais crescimento vegetativo, eu aplico uma dose maior de herbicida, onde eu tenho menos, eu aplico menos. A gente teve casos para esse tipo aqui que a gente chegou a R$ 60 por hectare de economia. Em alguns casos, a gente chegou a 70% de economia, onde a pulverização é extremamente localizada. Como é o caso hoje, no Cerrado brasileiro, você tem muito problema, principalmente Mato Grosso, Goiás, Bahia, problema com capim amargoso. Então, se você conseguir aplicar isso de forma localizada, é uma economia estupenda. Então, o que a gente fez? A gente construiu um fluxo que vai do drone ao trator. Tá? Então, a gente consegue ver a camada divisível. Se eu fosse lá na lavoura, o que eu ia ver? Você vai ver isso, uma resolução muito boa. No caso de drone, aí você vai conseguir ver com uma resolução de 15, 10, 12, 20 centímetros. O vigor da plantação, que é um processamento que a gente coloca uma escala indo do vermelho, passando pelo amarelo até o verde, para dizer onde que eu tenho uma vegetação boa, onde eu tenho uma vegetação ruim.
e principalmente as zonas e os grids. Tá? As zonas você vai te permitir você zonear os problemas, né, para poder montar mapas de prescrição, assim como o grid também. Então, os mapas de prescrição, você já coloca as doses, ele já sai pronto da plataforma, você já consegue colocar direto na máquina. Tá? E também algoritmos customizados focados em ROI, né? ROI é retorno de investimento. Então, a gente tem esse algoritmo, foi um algoritmo lançado para cana-de-açúcar, tá? Que é um algoritmo que ele consegue identificar quantos metros lineares de linha de cana que eu tenho ali no meu canavial, no meu talhão, e quantos metros lineares de falha, né? Então, e essas falhas são categorizadas. Né? Então, já se chegou a um consenso que uma falha é considerada falha para acima de 50 centímetros. Então, de meio metro a 1 metro, a gente tem uma classificação, de 1 metro a 1,5 metro, de 1,5 metro a 2,5 e a partir de 2,5. Então, essa classificação é extremamente importante do ponto de vista de tomar uma decisão sobre o que eu vou replantar. Compensa eu replantar falhas menos de 1 metro? Nem sempre. Agora, mas compensa eu replantar a partir de 1 metro, a partir de 1,5 metro? Provavelmente sim. Então, principalmente se você vai fazer recompra de mudas pré-brotadas, quantas mudas eu tenho que comprar mais e onde que eu tenho que plantar? Né? Com essa informação você tem esse número exato, né? Ele vai te dizer exatamente quanto você precisa ali. E lógico, né? Qual que é o impacto que isso vai dar na produtividade? A gente já teve casos, né, de replanta de mudas pré-brotadas e até mudas convencionais, onde o incremento de produtividade chegou a 10% no primeiro ano, né, no primeiro corte. Né? E depois isso acabou se perpetuando corte a corte. A gente aumentou a média produtiva do canavial ano a ano e a gente ainda aumentou a longevidade do canavial. Mas se você reformar esse canavial em 5, 6 anos, a gente chegou a ver casos onde canaviais chegava a 10, 11, 12 anos tranquilamente. Né? Então o impacto ele é muito grande, não só naquele ano, né, mas safra após safra, por ser uma cultura semi-perene. Tá? E quem confia no nosso trabalho, né? A gente tem algumas empresas, né, tanto do setor superenergético, que são grandes usinas, né? A gente tem a Raíza, a Terroso, a Itajobi, como também grandes empresas, né, que utilizam o FieldScan para tomar decisões acionáveis no setor de soja, de tomate, de HF e até grandes consultorias também. Né, pessoal, e esse aqui é um pouco do que dizem os nossos clientes, tá? Esse aqui são clientes reais que utilizaram, são produtores, são consultores que utilizaram o FieldScan e tomaram decisões acionáveis e recomendam a ferramenta, né? Então, cada um deles aqui, eu convido vocês a visitar nosso canal, vai ter um vídeo de cada um, tá? E vai estar na descrição aqui do vídeo para vocês também conseguirem assistir esses vídeos lá, ok? Bom, muito obrigado pela apresentação, né, pelo tempo aí, e agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais aí de perguntas, enfim, o que você tiver. Maravilha, muito legal essa apresentação, é notável que hoje essa tecnologia ela traz muita economia para o produtor rural e principalmente a tomada de decisão no momento mais adequado, né? E para quem quiser saber mais informações sobre a Sensix, sobre o Carlos, como que a galera que está assistindo nosso vídeo pode te achar nas redes sociais, acompanhar melhor o trabalho de vocês, Carlos? Legal, a gente tem nosso site, tá? Que também você pode fazer inscrição, cadastro no FieldScan por lá, que é o www.sensix.com.br. E lá você consegue também fazer um cadastro e ganhar 100 hectares gratuitos lá para poder utilizar, seja qual algoritmo que você queira. Também pode acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, que é o Sensix, né? Temos também no Instagram e no Facebook, basta procurar por @SensixAG, tá? De agricultura. SensixAG, você acha a gente lá. Que pode acompanhar, a gente faz direto promoções, algumas campanhas, a gente gera bastante conteúdo, né? Em parceria, inclusive, aí, com o pessoal da Drone Experts aí, esse é o primeiro conteúdo que a gente tem feito. E espero que a gente faça muitos bons conteúdos daqui para frente também, para manter todo mundo informado sobre os avanços desse mercado e desse tipo de tecnologia também no agro, que é uma coisa muito nova. Cara, maravilha, parabéns aí pela sua apresentação. Eu fiquei fascinado aí com todas as soluções que vocês já conseguiram gerar e não tem nada de teoria, tudo na prática, tudo lá metrificando tudo, porque para você conseguir gerenciar, você tem que ter essas métricas. E essa ferramenta ela é fantástica e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando aí os nossos vídeos gostaram desse conteúdo. Você já está convidado para um próximo, quando tiver alguma novidade no FieldScan. E eu queria saber de você agora, qual que é a sua expectativa para esse mercado
nos próximos 5 ou 10 anos? E onde você acredita que o Carlos e a Sensix vão estar em um futuro muito próximo aí? Legal, essa é uma pergunta que bastante gente faz para a gente, e a gente tem acompanhado muito, principalmente nos últimos 3 anos, como tem sido a evolução desse mercado. E é um negócio, às vezes, que a gente chega a assustar o quão rápido isso está indo, tá? A gente sempre fala muito aqui na empresa que a gente tem que fazer o arroz com feijão primeiro muito bem feito, né? Gerar valor para o produtor para depois evoluir para atividades ou para algoritmos, seja para produtos que chegam no nível mais profundo de entendimento agronômico do que está acontecendo na sua lavoura. Então, o que eu vejo daqui 5 anos? Primeira coisa, eu acredito muito forte que o drone ele vai virar um equipamento que vai estar dentro do galpão da fazenda, né? Ele vai dividir espaço com o trator, com o pulverizador, com o distribuidor de calcário, que no início dos anos 2000 não era uma coisa comum. Era uma coisa que as empresas de consultoria prestavam serviço para o produtor na lavoura e, com o tempo, os produtores viram o valor daquilo e trouxeram para dentro da fazenda. Com a diminuição dos custos desses equipamentos, com o aumento do acesso e com o aumento da facilidade de uso, eu acredito muito forte que isso vai se tornar, não dentro de 5 anos, até às vezes um pouco menos. A gente já tem trabalhado com grandes produtores que já estão pensando bem à frente e já utilizam isso no dia a dia da fazenda. O segundo ponto, né, que a gente vai falar em termos de evolução daqui 3, 4, 5 anos, é a evolução estupenda que a gente vai ter, principalmente utilizando técnicas de inteligência artificial, deep learning, redes neurais, para extrair informação cada vez mais acurada a partir dessas imagens. A gente mesmo aqui, a gente tem um departamento de P&D, a gente está trabalhando em conjunto com empresas de pesquisa, universidades, né, tanto no Brasil quanto fora, e a gente acredita muito forte que dentro de pouco tempo, né, até antes desses 5 anos, a gente vai conseguir ter algoritmos que vai dar não só a posição, ou se aquela planta está sofrendo, mas também falar por que ela está daquela forma e o que se deve fazer para sanar esse tipo de problema, né? Então, a gente vai chegar num nível, né, de deep learning, de inteligência, de processamento de dados, big data mining, que o produtor ele vai realmente facilitar muito. E eu acho que é o grande desafio, né? A gente já se tem uma perspectiva que até 2050 a população mundial vai chegar a 9 bilhões aí de pessoas, né, morando no planeta Terra, e não se tem muito mais área para se expandir, né, horizontal. A gente vai ter que verticalizar a nossa produção, vai ter que extrair mais de cada hectare, né? Então, para poder extrair mais de cada hectare, a gente vai ter que contar com novas tecnologias, né? E a tecnologia do sensoriamento remoto, utilizando esse Big Data, utilizando AI, vai ser o tipo de tecnologia que vai estar na vanguarda ali para poder permitir essa verticalização da produção, não só de soja, mas de qualquer produto agrícola hoje no mundo. Tá? Fantástico. Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção. Lá atrás, você falou a importância da validação e agora você falou a importância de parcerias com instituições de pesquisas, universidades, que é a forma que eu acredito que é como a tecnologia vai crescer, como ela vai desenvolver. Sozinho ninguém faz nada, a gente precisa ter o apoio e desenvolvimento constante de novas tecnologias, porque essa é uma ferramenta que está evoluindo cada vez mais rápido. Além dessa parte de visão computacional, inteligência artificial, eu também acredito que a parte de inteligência embarcada vai evoluir muito. Então, a capacidade de, talvez, um processamento em tempo real, sensores cada vez mais potentes, né? Hoje a gente teve uma evolução muito grande nos sensores multispectrais, os lasers, radares. Então, acredito que a gente também vai dar um passo nos hardwares, nos softwares, mas voltando a um aspecto que você falou que eu acho muito interessante, o importante é fazer simples. Então, é fazer o arroz com feijão. Hoje, a gente tem milhares de propriedades rurais que ainda têm processos de gestão um pouco tecnificados. Então, conseguir fazer o básico, que é uma atualização de mapa cadastral, monitoramento do vigor vegetativo durante 2 ou 3 vezes na safra, já é um grande ganho que vai trazer todas essas vantagens que foram mostradas aí por você. Carlos, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Faça aí as suas considerações finais e ficamos muito felizes aí com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Espero que a gente possa fazer vários e vários outros conteúdos juntos aí.
Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que o projeto de vocês é um projeto muito interessante, tem tudo para dar certo. Esse foco com drones em agricultura é um foco que ainda é pouco explorado, tem poucas empresas ainda conseguindo fazer diferença significativa, né, de termos principalmente de trazer valor para o produtor, e eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito válida aí para o nosso mercado, tá? Só complementando essa questão também do que você falou da pesquisa, né, não só as universidades ou os outros órgãos de pesquisa, mas também empresas do próprio ecossistema, né, de desenvolvimento de novos negócios, elas podem interagir entre si. Né? A gente tem conversado hoje com diversas startups, diversas empresas, grandes empresas que estão investindo em tecnologia para poder integrar soluções. Né? Então, hoje a gente tem a nossa solução, o FieldSky é a nossa solução de imagens, a gente pode tranquilamente, facilmente integrar essa camada de resultado com outra informação, como, por exemplo, de maquinário, como que foi pulverizado, como é que está a minha colheita a partir de um monitor de colheita de uma colhedora, né? Como é que foi meu plantio a partir de um monitor de plantio de uma plantadeira, né? Como que está a minha incidência de pragas, né? Com tecnologias aí, você tem vários sistemas hoje que fazem um gerenciamento do MIP, né? O manejo integrado de pragas. Tudo isso é informação que pode ser cruzada e elas sozinhas elas já são muito poderosas, mas em conjunto elas podem funcionar muito mais. Né? Então, gerar esse Big Data também é interessante. Né? Então, todas as empresas hoje que estão trabalhando com esse tipo de tecnologia, se vocês deram se for feito, né, uma atenção especial para essa integração, eu imagino que a gente consiga ir muito mais longe. Tá bom? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou à disposição. Vocês conseguem também facilmente encontrar meus contatos, seja no LinkedIn, né, com Carlos Ribeiro, C6, você consegue encontrar fácil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram também, e a gente fica à disposição para quem quiser entrar em contato, né, e encorajamos bastante aí o projeto da Drone Experts, que para nós foi uma baita de uma jogada, uma baita de um projeto que eu acredito que vai dar muito certo. Bom, obrigado também mais uma vez. Maravilha. Nós que agradecemos. E para você que ficou aqui com a gente até agora, gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e no WhatsApp. Adicione aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aqui do lado para que você possa receber conteúdos de qualidade como esse. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloque nos comentários aqui embaixo, a gente vai ficar feliz em retornar para você. E se tiver algum tema que você gostaria de ver aqui no canal, também pode entrar em contato. Grande abraço!